Bom, hoje a gente mergulha num material bem legal. Os trechos do livro 500 Crônicas de uma geração conectada ao sofá, do Cláudio Bonilho, e isso são umas pílulas de humor, sabe, sobre o dia a dia. E o foco é numa tal geração que o autor diz que tem uma relação especial com o sofá. E parece que não é bem uma geração de idade, né? É mais um estado de espírito, talvez uma busca por conforto nesse mundo meio caótico. Exato. E a nossa ideia aqui é explorar essas crônicas, sabe? Ver onde está a graça, por que que a gente se identifica tanto e talvez até tirar alguma reflexão sobre essas coisas do cotidiano. A preguiça, a tecnologia, a grana, a comida e, claro, o sofá, né? Enfim, vamos lá. Vamos desvendar isso aí. Olha, começando pelo prefácio, já é interessante. Ele coloca o sofá não só como um móvel, não, né? Não, é tipo um refúgio mesmo, sabe? Contra essa correria toda da vida. Um oásis, um lugar de liberdade, de pensar na vida, introspecção, até. Isso ele quase fala, que é um símbolo de resistência. Uma resistência silenciosa. Contra essa pressão doida por produzir o tempo todo resistência, ou talvez um jeito mais, digamos, poético de justificar aquela preguicinha básica que todo mundo sente, pode ser também porque o humor das crônicas pega muito nisso, nessas pequenas lutas diárias. A briga com o despertador, por exemplo, nossa, total. O botão de soneca como o melhor amigo. O livro mostra bem essa dificuldade de começar o dia, né? Exato. E tem a procrastinação também, que não há só falha, é quase uma arte, uma habilidade. Adiar as coisas, inventar desculpa criativa ou aquele ciclo da dieta, né? Segundo eu começo. Clássico. Acabou a dieta, já era. O que eu acho fascinante é como ele usa esse humor meio autodepreciativo, sabe? Quando ele mostra essas pequenas derrotas, essas frustrações, cria uma conexão na hora. A gente pensa, nossa, não sou só eu. Faz todo sentido, é quase um alívio compartilhado, né? Rir das próprias mancadas. Exato. E isso vale para a relação com dinheiro, com trabalho também. O livro fala com uma leveza impressionante dos boletos, que não acabam nunca. Nunca. O salário que evapora. O sonho de ficar rico do nada. Aham. Tem uma crônica ótima que fala que a pessoa trabalha só para bancar os luxos do gato. É muito bom. E aqui, acho que a análise pode ir um pouquinho além do rir para não chorar, sabe? Como assim? Parece que esse humor sobre a falta de grana talvez seja uma forma de driblar um pouco essa pressão do consumo. É como se transformasse a dificuldade financeira numa piada coletiva. Quase um ato de rebeldia discreto contra o ter para ser. Gostei dessa ideia de rebeldia discreta. E será que isso aparece também nas frustrações com a tecnologia? Porque ele tira muito sarro disso, com certeza. O Wi-Fi que cai bem na hora que não pode. A bateria do celular que morre junto com o saldo do banco. Sim, o carregador que some e impede a dominação mundial. Essas coisas exatamente mostram muito a nossa dependência, né? E ao mesmo tempo, essas pequenas irritações que a tecnologia, que era para facilitar, acaba causando, é um paradoxo meio cômico da vida moderna. Conectados para tudo, mas aí reféns de um cabo, de um sinal. Pois é, e no meio disso tudo tem a celebração da preguiça, né? Do sono, do ócio, assim. E não é só como
algo negativo. O livro fala em descanso estratégico, triatleta da preguiça, ser especialista em dormir tarde e reclamar de manhã. Isso, sonhar em ser testador de colchões. É quase uma filosofia. O interessante é essa ressignificação da preguiça. Não parece só não fazer nada, mas talvez uma escolha mesmo de não entrar nessa loucura, nessa corrida faz sentido. E aí, buscando esses prazeres mais simples, mais acessíveis, entra a pizza, né? A pizza, claro, ela aparece direto como sinônimo de felicidade fácil e descomplicada. Sim, o livro até brinca, né? Dinheiro não compra felicidade, mas compra pizza, que dá quase no mesmo. É isso! É a recompensa ali na mão, o conforto rápido nesse cenário de boleto e Wi-Fi caindo. Um pequeno luxo acessível. Então, para a gente ir amarrando as pontas, as crônicas são tipo um espelho. Com muito humor, claro. Refletem essas nossas lutinhas diárias. E esse refúgio que a gente busca, simbolizado pelo sofá, a identificação vem pelo riso junto dessas falhas. Talvez a mensagem principal seja essa mesmo. Levar a vida e a nós mesmos com um pouco mais de leveza, né? Aceitar as imperfeições com bom humor. E aí fica aquela provocação final, né? Voltando à ideia de resistência lá do começo. Qual? Será que essa celebração toda do sofá, do ócio, que vem embrulhada nesse humor todo, é só sobre preguiça mesmo? Ou será que dá para ler como uma busca, talvez meio intuitiva, por desacelerar, por um pouco mais de autenticidade, de autocuidado no mundo que só cobra performance? Uma forma de dizer chega sem nem levantar do sofá. Sabe aquela frase? Penso em não fazer nada. Logo, descanso. Acho que captura bem o espírito do que a gente vai conversar hoje. Totalmente. Totalmente. Estas crônicas do Cláudio Bonilho são extraordinárias mesmo. É a chamada risoterapia para todos nós. Claro, né? Como esse ícone. E o interessante, como o prefácio sugere, é que o sofá ali é mais que um móvel, né? Virou um espaço de liberdade, de respiro. Um respiro necessário, talvez, eu acho que sim, por uma geração que vive conectada, mas busca, sei lá, autenticidade nesse meio todo. E o Bonilho faz isso com uma ironia, assim, muito boa. Tipo, a crônica O Triatleta da Preguiça, já viu essa? Essa é ótima. Imagina só, uma Olimpíada com sofá, controle remoto e delivery. É quase uma performance da inércia, né? Exato, e aí o humor não é só para rir da preguiça em si, mas tipo assim, é uma sátira à nossa cultura de produtividade constante, levada ao extremo, faz sentido. Ele pega essas frustrações pequenas, sabe? A bateria que morre bem na hora que você ia, sei lá, dominar o mundo, a conquista mundial de Ada, quem nunca? Ou o Wi-Fi que falha no momento crucial e transforma isso em piada. Mostra o quanto a gente depende dessas coisas, né? E o quão absurdo isso pode ser. E essa transformação do perrengue em comédia continua, né? Tem aquela do sono invertido, aquela energia que bate às 3 da tarde para dormir, nossa, sim, ou a dupla imbatível, sono e fome, sabotando qualquer plano de ser produtivo. Total. E a dos sonhos que são rápidos demais, correndo atrás dos sonhos velozes demais. É um retrato cômico dessa luta interna que a gente tem. E o legal é ver como a autoironia funciona aí,
né? Tipo, em Metabolismo da Paciência Relâmpago, o exagero na crônica mostra a nossa dificuldade real, assim, de esperar, de lidar com um ritmo que não é o nosso. É uma ferramenta para lidar com a pressão. Então, eu vejo muito assim, o riso vira um jeito de processar, de aliviar um pouco essa cobrança toda. É a tal geração conectada ao sofá, encontrando no humor uma forma de respirar mesmo. E não é só preguiça e procrastinação. Tem também as contradições do dia a dia, aquela relação de amor e ódio com a dieta, por exemplo, o ciclo vicioso da dieta, sim, com recaídas saborosas. Sempre, e a felicidade que, vamos combinar, muitas vezes a gente encontra numa pizza. A felicidade sabor pizza. Ele celebra esses prazeres mais simples. E esses prazeres, tipo se apaixonar por um pedaço de bolo na geladeira, amor à primeira vista, funcionam quase como pequenos atos de rebeldia, sabe? Rebeldia contra o quê? A pressão para ser perfeito, talvez. Contra essa coisa de ter que otimizar tudo, de buscar grandes feitos. E aí vem a pizza, o bolo, coisas reais, né? Ou a preocupação com a inteligência artificial quando a gente mal dá conta da nossa, né? A inteligência artificial pendente. Essa é boa. Mostra bem esse descompasso exato entre o que a gente acha que deveria ser e o que a gente realmente é. Ou quer, no fundo. Isso aparece também na memória seletiva gastronômica. Lembrar o gosto de algo de anos atrás, mas esquecer o almoço de ontem. A menos que tenha sido pizza, claro. Lógico, ou então, a arte sutil da ocupação simulada. Aquela coisa de parecer ocupado, são reflexos muito honestos, apesar do humor. E aí, de novo, o sofá entra como esse lugar de negociação. O coração dividido entre o dever e o sofá. É onde a gente talvez se permita aceitar essas falhas para, tipo, não ser produtivo 100% do tempo, isso preferir o conforto, aceitar uma certa vocação inata para a felicidade sedentária, o exagero e a autodepreciação das crônicas servem para rir, mas também para validar essa necessidade de pausa, de ser autêntico. Então, fazendo um balanço aqui, o que salta os olhos nessas crônicas é esse jeito leve, engraçado, de olhar para as nossas manias, para a procrastinação, para as pequenas alegrias, muitas vezes na comida, é verdade, e para os absurdos da vida. E o sofá ali, como palco e símbolo, um símbolo dessa busca por conforto, por um canto de verdade nesse mundo tão acelerado, perfeito, e fica então uma provocação para a gente pensar, né? O que será que essa celebração toda, feita com o humor das nossas falhas, dessas vitórias da preguiça, do conforto, do sofá, o que isso diz sobre a nossa relação com as exigências da vida moderna? Será que essa busca pelo sofá, pela pizza, pelo descanso, não é um sinal de que a gente está precisando coletivamente redefinir o que é viver bem? Talvez algo além da pura performance, da eficiência a todo custo? Fica aí a reflexão